Bom dia, igreja. Eu fiz uma promessa para mim. Qual promessa seria? Que eu usaria gravata só na minha apresentação e no meu último dia nesse distrito. Só que eu sou um quebrador de promessas. E hoje não será meu último dia, para a alegria de uns, né? Eu tenho uma ordenação que farei em Cascavel, no Paraná. E eu encomendei um terno. E eu tenho que experimentar o terno, né? Poxa. Aí que eu chego lá no Paraná, em Cascavel, não serve. Então estou no test drive aqui com vocês. Eu vou dizer para vocês, eu me sinto estranho. Esse não é o Adriano, tá? Eu sei que alguns gostaram, mas o Adriano aqui se incomoda, viu? Esse negócio apertando. Eu gosto de ser livre, leve e solto. Vocês entenderam? Mas é muito bom estar aqui com vocês. É uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus. Segundo o meu itinerário, eu não estaria aqui, estaria em outro evento, mas dei um jeitinho para estar com vocês, tá? E hoje a mensagem é leve. É leve. Vai apertar um pouquinho, mas vai ser leve. Eu vou apontar o pecado, mas quero apontar também a saída. Esse é o intuito, tá? Então abra a tua Bíblia, Eclesiastes capítulo 11. Vamos fazer algumas ponderações aí nesse texto. Vou fazer um pouquinho, para vocês pensarem um pouquinho. Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes é fácil de encontrar na Bíblia, tá, gente? Para quem não sabe, está ali entre Gênesis e Apocalipse. Você vai encontrar facilmente. Está no Antigo Testamento, pronto. Está ali perto de Salmos, tá? Para frente, Provérbios ali. Aí você encontra Eclesiastes. Eclesiastes, esse nome estranho significa Kohelet, ou Kohelet, significa o pregador. Tudo indica que foi Salomão, nos seus últimos dias de vida, no finalzinho da vida, né? E no capítulo 11 tem um verso muito conhecido, que eu já ouvi várias pessoas tentando explicar e muitas vezes ficam apenas na casca do texto. E a minha intenção hoje é aprofundar um pouco. Tá? Na minha versão diz assim, ó: lança o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias Eu já tentei fazer isso. Mas quando eu jogo o pão, sabe o que acontece? Os peixes vão lá e comem, desfaz. E eu volto lá depois, não está lá. Então a Bíblia está mentindo. Como assim? Eu jogo o pão e depois, Johnny, volto outro dia lá e não está. Como entender isso? Seria que literalmente é jogar o pão, jogar o pãozinho sobre as águas? Gostaram da minha foto aí, do pãozinho francês? O filãozinho aí, né? Pãozinho de sal. E tem uns nomes feios aí que eu não vou falar, tá bom? Como assim? O que é Bíblia? O que Salomão está querendo nos dizer sobre lança seu pão sobre as águas? Alguns podem falar assim, pastor, é simples. Aí está falando da pregação do Evangelho. E eu já vi muitas pessoas fazendo essa aplicação. Não é errada, está tudo certo, beleza? Mas a priori não é o que o texto está querendo dizer. Você pode aplicar para a pregação do Evangelho e para outras coisas. Mas o texto tem outra intenção. Vamos entender um pouco. Muito bem, na Bíblia nós temos algumas expressões idiomáticas. O que são essas expressões idiomáticas? Em português nós temos várias. São expressões que quando dita no seu contexto, na sua língua, é compreensível. Mas quando é dita em uma outra língua, em outro contexto, soa estranho. Por exemplo, vamos arregaçar as mangas. Se você falar isso para um americano, talvez um oriental, arregaçar as mangas, tá bom, mas o que tem a ver arregaçar as mangas? O que significa? Começar, trabalhar, pôr a mão na massa, né? Pôr a mão na massa, começar algo. Outra expressão idiomática é bater as botas. Já viram? Falar em botas, eu tô com uma aqui que eu vou falar para você, viu? Ó. Eu ficando com a toque-toque. É outra coisa estranha que eu não gosto, né? Mas a mulher falou, tem que colocar isso aí, senão não vai combinar. Então tá bom. Bater as botas é descansar, falecer, morrer. Ok? Outra expressão, pulga atrás da orelha. Tirando o Kleber, que tem uma sujeirinha ali, uma pulga, tudo bem, mas
Geralmente, pulga atrás da orelha é que significa? Está desconfiado. Não, estou com uma pulguinha atrás da orelha. Tem uma coisa aí. Muito bem. O que mais? O gato comeu a tua língua? Comeu a língua, né? Esse eu via muito. Hoje eu não ouço mais, mas eu já ouvi bastante, né? Que é a pessoa calada. Outra expressão conhecida, segurar vela. Essa eu aprendi na prática. Eu lembro que eu estava no 7º ano. Eu estou lá conversando com um amigo meu, beleza, aí chega uma menina. A menina chegou, ele começou a conversar com ela. Eu falei, oxe. Eu comecei a bater papo com ele. Falei, menina, você toca, velho? E eles, conversando. E eu tô lá, eu falei, essa menina não vai embora, não? Até que um amigo meu chegou, Adriano, para de segurar a vela, Adriano. Eu falei, que vela? Não tem nem fósforo na mão, cara, que é uma vela? Foi os dois aí, eu falei, que tem os dois? Eles estão querendo namorar, tal, sai daí. Aí eu entendi, né, segurar a vela para o casalzinho, né, ficar ali, né. Então, cuidado para não segurar a vela. Alguém já segurou vela aqui já? Já fez isso? O Olavo já fez, a Amanda já fez. Alguns pais fizeram isso, né? Seguraram vela para a filha, né? Mas muito bem, existem várias expressões, talvez você lembre de alguma aqui interessante, né? E eu quero dizer para vocês que lançar o teu pão sobre as águas, em hebraico, é uma expressão idiomática, que se traduzido para a nossa língua ao pé da letra, fica estranho. Não tem como, racionalmente, jogar um pão e depois eu vou embora, quando eu volto, o pão está lá. Não é isso. É uma expressão idiomática. Dentro do seu contexto, da sua língua, isso é totalmente compreensível. E é o que eu vou tentar fazer com vocês agora. Transportar vocês para o tempo bíblico, para a gente compreender isso. Ok? Hoje a mensagem é como se fosse uma palestra. No finalzinho, a gente vai tentar fazer um sermão. E eu vou precisar para a Dani. Tá, Dani? Vou precisar de você. Tá bom? Muito bem. Continuando. Então vamos entender. Lá em Isaías, no capítulo 30, verso 23, nós encontramos o seguinte. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua o quê? Semente. Com que semeares a terra, como também pão com o produto da terra. Aqui existe o que nós chamamos de poesia em paralelismo. São palavras semelhantes que têm o mesmo significado, mas elas são como se fosse um contraste ou um paralelo. O paralelo nesse verso é semente e pão. Eu quero que você já comece a entender isso. Para um hebreu, semente também pode ser chamada de pão. E pão também pode ser chamada de semente. Para eles isso é bem parecido. Ok? Muito bem. Outro texto. Diz o seguinte. Bem-aventurado todos vós que semeais junto a todas as águas. Então você percebe que semente na água ou pão sobre as águas, para um hebreu faz sentido. Para mim e para você, jogar semente na água, jogar pão na água, não faz sentido. Mas dentro da cultura deles, esse negócio de jogar semente sobre as águas e pão sobre as águas faz sentido. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Calma aí. Eu peguei algumas imagens de como era a colheita daquele tempo, né? Pode ser que alguém aqui possa explicar melhor do que eu, tá? Eu tive uma convivência pouca no sítio, na fazenda, enfim. Mas talvez tem pessoas aqui, com certeza, talvez não, tem pessoas com mais experiência do que eu, né? Mas vamos lá. Olha aqui, olhando para essas imagens, a gente percebe o seguinte. Antigamente não tinha máquina agrícola, né? Então eles faziam a colheita de forma manual. Aqui nós temos o trigo, fazendo a colheita do trigo, ou a cevada, é bem parecido, tá, gente? Ok? Então como que fazia antigamente? Alguém aqui com certeza já fez. Você vai lá, planta no teu terreno, e aí nasce um monte. Você e a sua família não dá conta. O que você faz então para colher? Chama o vizinho, fala, vizinho, ajuda eu aqui e eu te dou uma parte. Aí vinha a família,
ajudava você na colheita e você dividia, rachava ali dia meia. Isso, dia meia. Aí, ó. Muito bem. Ok, continuando. E o que eles faziam então? Eles cortavam, né, o trigo, a cevada aqui, com esse instrumento aqui, ó. Bem conhecido de vocês. Que instrumento é? Hã? Foice? Oi? Cutelo? Ah, ok. É porque é manualzinho assim, né? Isso. Entendi. Ah lá, tá vendo? Tem mais experiência. Eu quero que vocês pensem o seguinte. Lembra em Apocalipse capítulo 14 que diz que Jesus vem com uma foice para fazer o quê? Ceifar. Então, interessante que Jesus se comunicava com aquilo que era conhecido na época. E aqui eu quero fazer um parênteses. O Evangelho é o mesmo. A palavra de Deus é a mesma. Mas a maneira como se comunica, ela muda. Vocês perceberam isso? Então, Jesus usou aquilo que era conhecido para revelar o desconhecido. E nós hoje precisamos desse tipo de atualização. Não atualização da Bíblia, da palavra, mas atualização da maneira como se expressa, como se comunica. Tá? Então você vê aí as pessoas fazendo a colheita, juntando em feixes, né? Olha lá. Olha que interessante, ó. Aqui tem o pessoal juntando os feixes, aqui, ó. Olha quanto. E depois pegavam os camelinhos, aqui os camelos, colocavam. Ou se não, usavam cavalos e jumentinhos. Tem um jumentinho aqui, ó. É o jumentinho esse aqui? Não, não. Tem que ter um jumentinho aqui perdido aqui. Então eles juntavam e levavam para onde esse trigo? Essa palha. Como chama aquele monte de... o celeiro é quando já está pronto, né? Hã? Como vocês chamam? Ferreiro. Não, eu conheço... Peneirão. Terreirão. Terreiro. Ah, entendi. Não, eu chamava de outro nome. Nem vou falar porque vocês vão falar, está errado, pastor. Isso, querido. Ó, aqui, ó, a Márcia está me ajudando aqui, a Fátima também. Ó. Olha lá, ó. O que eles faziam? Aqui, ó. Pensa que não, rapaz. A mulherada bate bem, ó. Cuidado aí, viu? Donzete que sabe dessas coisas, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então batia no trigo para quê? Para que batia no trigo? Para descontar a raiva do marido no trigo? Para separar a palha do trigo. Aqui, ó. Está aqui o terreirão que vocês falaram, né? Muito bem. Aqui os animais. Ah, agora, olha que interessante, outro processo. Ah, não, vou mostrar isso aqui primeiro. Perceba aqui, gente, ó, nós temos 2 animais aqui. São 2 bois, certo? E aqui também nós temos 2 animais. Só que é um burrinho aqui e um boi. Olha o que eles têm em cima aqui, ó. Como chama isso daqui? Canga, muito bem. Ou Jesus vai chamar também de jugo, não é? O jugo. E a Bíblia, quando fala sobre o jugo desigual, nossa, cuidado, viu, gente? Tem gente que coloca jugo desigual para tudo. Calma, não é bem assim. O jugo desigual tem como malefício machucar você. Primeiro ponto, se relacionar com pessoas diferentes que você, diferente da fé, diferente de status financeiro, diferente de cultura, diferente de ideologia, isso vai trazer problema, feridas para você. Por quê? Porque quando o jugo, ele era colocado, a canga, era colocada sobre 2 animais da mesma altura, os 2 faziam força, tinham força semelhante, então não machucava o pescoço. Agora, quando colocava em 2 animais, que eles eram diferentes, um era mais forte que o outro, ou maior ou menor, quando um faz força, o outro não faz, o que acontecia com o outro? Machucava. Então Deus, quando fala para Israel não se envolver com jugo desigual, gente, é primeiramente pensando no povo dele, porque o povo dele ia sofrer. Quando o teu pai fala para você não se relacionar com fulano, porque vocês são diferentes, vai trazer problema. Quando teus avós falam para você não criar negócios com pessoas que pensam diferente, é porque vai trazer problema para você. Não é o ideal. Ok? Tem muita gente vivendo jugo desigual aí. Sofrendo, porque não está seguindo as orientações de Deus. Né? Continuando.
E para separar a palha, além de bater, eles usavam uma tábua aqui, ó. Olha que interessante. Ficava um cara em cima, né? Os animais puxavam e ele andando, esmagando a palha e separando o trigo. Ok? Continuando. Depois que separou boa parte da palha, eles colocam assim um montão aqui, ó, e começam a fazer o que, gente? Pegam uma pá e ficam jogando para cima. Por que eles fazem isso? É o quê? Porque quando eles jogam, a palha que é leve, bate o vento e faz o que com a palha? E o grão puro faz o quê? É pesado, ele fica. Paulo vai usar isso quando ele fala assim: cuidado para vocês não serem levados com qualquer vento de doutrina. Tem muito irmãozinho palha aqui, viu? Muito palha. Levinho, fraquinho na fé. Vem uma heresia, bate nesse camarada, leva ele longe. Agora o grão saudável, forte, ele fica, ele permanece. Muito bem, vocês estão afiados aí, viu? Olha aí outro exemplo. Esse era, a pessoa pega lá a peneira e... Aí vem uma pergunta difícil. Quando ele chacoalha, ele sacode, o grão puro fica ou o grão puro cai? Fica ou cai? Fica. Então após ser chacoalhado, o que é sujeira vai embora, joga para cima, a palha vai embora, mas o que fica após ser sacudido é o grão. Aqui é o exemplo que a Bíblia usa para dizer sobre a sacudidura. Segundo a revelação profética, nós entendemos que estamos vivendo esse momento de peneiramento, esse momento de sacudidura. E os grãos maduros ficarão, os fraquinhos, defeituosos, sairão. Ok? Tudo na nossa vida hoje é usado para nos moldar, nos purificar e fazer com que a gente mantenha firme na peneira. Tá bom? Avançando. Depois que eles separavam a palha, faziam esses grandes montes aqui, ó. Olha lá, dos trigo, né? Ou a cevada. Agora, vocês conseguem observar aqui nessas duas mulheres? Tem duas partes de barro aqui, umas pedras, né? Então, eles faziam o seguinte: colocavam uma pedra, colocavam o trigo, coloca a pedra e faz o quê? Moe. Aí a farinha ia caindo do lado. Gente, olha o trabalho que dá para fazer um pãozinho. Olha só. Hoje você liga na padaria, já está na sua casa entregue com tudo certinho. Antigamente é o trabalho que dava. Muito bem. Pastor, o que isso tem a ver com lança teu pão sobre as águas? Vamos entender. Naquele tempo, então, tinha dois tipos de pão, ou pães, né? Tinha um pão de trigo, que era para uma classe, era mais caro, né? E tinha um inferiorzinho, que é o pão de cevada. Está aqui, ó. Era o pão. Você percebe que na Bíblia, a fonte de vida e sobrevivência sempre vai ser o pão. 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 Agora vamos trazer para o século 21. Vamos atualizar o contexto. Sabemos que pão no Antigo Testamento refere-se à palavra de Deus, verdade. Hoje, pão também se refere ao quê? Palavra de Deus. Mas vamos trocar os objetos, não o significado. Vamos fazer um exercício aqui. Hoje, no nosso contexto, o que poderíamos substituir pão por algo de sobrevivência, que pode ser muito bem conectado com a palavra de Deus? O que vocês acham? O que vocês acham? Olha que interessante isso. Porque tem muitos lugares que o pão já não é mais o primeiro produto de subsistência. Tem muitos lugares que é o arroz. Tem muitos lugares que são frutas, são legumes. Em alguns outros lugares são peixes. Nem é pão, é peixe. Então, em cada contexto, existe seu alimento de sobrevivência. Nesse contexto bíblico, o alimento mais conhecido de sobrevivência era o pão. Por isso Jesus fala, né, eu sou o pão que desceu do céu. Mas Jesus, para os esquimós, sabe o que ele podia dizer? Eu sou o peixe que desceu do céu. Porque lá o que eles comem para sobreviver?
peixe. Estão entendendo? Isso é atualizar a mensagem, não a palavra. Estão entendendo? Então, no contexto bíblico, pão é um alimento de sobrevivência, é um alimento principal. Existia o trigo, que é para um pessoal mais rico, e a cevada para um pessoal mais pobre. Muito bem. Avançando. Olha só o que Jeremias diz. Jeremias diz o seguinte: em seu coração não dizem, esses são os rebeldes, né? Temamos agora o Senhor, nosso Deus, que nos dá a seu tempo as chuvas, a primeira e as últimas, e que nos reserva as semanas determinadas da colheita. No Antigo Testamento, no tempo bíblico, haviam duas chuvas especiais que ajudavam tanto para a colheita e como para madurar, para preparar a terra. E vocês lembram quais eram essas chuvas, né? A primeira se chamava têmpora. A temporã cai no outono, entre outubro e dezembro. Depois que ela começa, inicia a aragem da terra. Então, por exemplo, o pessoal está com a semente, está com o tonel de semente, um tonel. Nós precisamos plantar, mas não podemos plantar. Por quê? Porque a terra está seca, não está preparada. Temos que orar para que Deus derrame a chuva temporã. Porque quando cair a chuva temporã, ela vai molhar, irrigar a terra, preparar, para então a gente começar a arar a terra e jogar a semente. Só que existia a segunda chuva. A segunda chuva é a serôdia, ela da primavera, é da maturação, cai em março e abril, né? Nesses meses aqui. Temporã caiu, aí vai, prepara a terra, joga a semente, espera, o fruto começa a nascer, a semente, a planta. Agora só que não tem um fruto, ou se tem um fruto está pequeno, está verde. Israel orava para que Deus derramasse a segunda chuva, era a serôdia, caía sobre a plantação. O fruto então ficava forte e maduro, e eles vinham então fazia a colheita. Tá? Muito conhecido isso de vocês. Agora entenda uma coisa. E aqui eu quero que vocês usem a imaginação agora. Imagine uma família que tem um tonel, um barril de semente. Ele tem, 8 filhos para alimentar, 2 pequenininhos, os outros maiores, a esposa. E ele então tem um tonel. E a mulher fala assim: marido, precisamos de farinha para fazer pão. E o marido: opa, beleza? Toma, dá a semente para ela, ela pega a semente, coloca na pedra, no moinho e faz o pão. Mata a fome da gurizada. Passa um tempo. Ô marido, preciso de mais semente, fazer mais farinha, mais pão. E o marido fala assim: tá bom, pega lá, mais um punhado de semente, dá na mão dela, ela faz a farinha, faz o pão, alimenta a molecada. E assim vai passando o tempo. Me ajuda, Dani? E assim vai passando o tempo. O barril de 200 litros, 200 litros, um barrilzão, vai fazendo farinha para a molecada, pão. Vai acontecendo o que com a semente? Vai acontecendo o que com a semente? Vai diminuindo, diminuindo. E o maridão olha para a terra está seca, está dura, os caroços de pedra. E a mãe fala: ô maridão, preciso de mais semente. Eu preciso fazer pão. Mas mulher, está acabando a semente. A gente precisa de pão. Tá mais um punhadinho para você. Ele dá mais um punhado. Faz a farinha, faz o pão, mata a fome da molecada. E nada da chuva temporã descer. A terra está seca, caroço de pedra. E a semente terminando. Falta 3 punhadinhos para terminar a semente. A mulher chega para ele e fala assim: maridão, os meninos estão com fome. Eu preciso de mais semente. E o marido olha para a terra seca, quando de repente cai uma chuva. A chuva chega, temporã. E ele olha para o campo cheios de poças de água.
Águas que ficaram empoçadas porque a terra está tão dura. Ela precisa ser trabalhada. Ela precisa ser arada para jogar a semente. E a mulher fala assim: marido, os meninos estão com fome, o que vamos fazer? Bem, mas choveu, olha lá as poças d'água, está na hora de trabalhar a terra. Mas nós temos pouca semente. Se a gente lançar essa semente, será que nós teremos colheita? Será que não virá a praga? Será que o sol não vai aquecer e matar as plantas? Será que não vai vir gafanhotos e acabar com a colheita? Então vem Provérbios e diz: lança teu pão sobre as águas. O pai então, junto com a esposa, confiam que se jogarem a semente, vão encontrar depois o fruto. Porque ao preparar a terra, jogar o restinho de semente que tinha, eles tinham que clamar a Deus: Senhor, manda agora a chuva serôdia. Nós precisamos da colheita. Então lançar o pão sobre as águas é confiar na providência divina. É Deus que cuida de você. É Deus que acompanha você. É Deus que fornece a semente, a tua energia, a tua força, a tua disposição. Nós precisamos confiar nesse Deus que manda a chuva no tempo certo. É interessante como a Bíblia está cheia de exercício de fé. Hoje talvez eu esteja falando para alguém que não está conseguindo dar um passo à frente. A chuva temporã já caiu, já está molhado. Agora a pessoa precisa trabalhar com a terra, investir, acreditar, avançar. Mas está com medo de passar fome. Eu muitas vezes na vida já tive essa luta. E talvez você já tenha enfrentado isso. Parece que aquele pouquinho que você tem é tudo. E você fica naquele mundinho. E o pai poderia muito bem falar assim: tá bom, esquece a chuva, esquece a terra. Vamos fazer a farinha aqui e comer o que nos resta e vamos morrer. Não é assim que a velhinha, a viúva de Serepta não falou? Eu só tenho um punhadinho. Eu vou fazer pão para mim, para você e depois vou morrer. E o profeta falou: não, Deus cuidará de ti. Talvez você seja esse pai na história, preocupado em perder o punhadinho nas tuas mãos. Mas não esqueça que Deus tem preparado tonéis e tonéis de bênção para você. Talvez você passe fome. Eu estou falando fome mesmo, dificuldade para comprar o alimento. A gente às vezes fala assim que a gente não passaremos fome. Gente, quantos eu conheço temente ao Senhor que passa necessidade? Não morre de fome, isso é verdade, mas passa dificuldade. Quantas famílias eu já visitei nesse distrito onde a mãe não tinha leite para dar para a criança e acreditava em Deus. Talvez nessa manhã você esteja com esse punhadinho e tem medo de avançar, tem medo de acreditar, de confiar, mas eu quero dizer para você: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus tem provado para mim que Ele está comigo, tanto na pobreza como na fartura. Deus tem providenciado meios para que eu alimente a minha família. Esse ano tem sido um ano muito difícil para mim, mas Deus tem mandado pessoas, vocês, para cuidar da minha família. Mas está na hora de você confiar. Olha isso que interessante. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos o seguinte: precisamos confiar em Deus apesar das circunstâncias. Na fartura, Deus é Deus. Na pobreza, Deus é Deus. Na saúde, Deus é Deus. Na doença, Deus é Deus. No relacionamento, na alegria da família, Deus é Deus. Na solidão, na solitude, Deus é Deus.
É Deus quem provê nossas necessidades. É Deus. E a gente precisa aprender isso. Não é tua expertise, mas é o Senhor. Por último, não há motivos para temer o futuro. Se cremos que até aqui Deus esteve conosco. Pensando nessa história, nesse texto, eu lembrei desta história. Senhor Nicholas Winton, quem conhece a história desse homem? Conhecem? Virou filme, e eu vou assistir o filme, chama On Life, Uma Vida. Aqui é uma foto da Segunda Guerra Mundial, naquele período de 1939 a 46, e ele está segurando uma garotinha no colo. Esse rapaz, ele fez uma viagem para Praga, e ele viu que o sistema nazista estava corruptando, captando, raptando crianças e separando os pais dos filhos. E ele, tomado de amor por aquelas crianças, ele tem algumas ideias. E qual era a ideia? Tirar da Alemanha o máximo possível de crianças. E ele então começa a conversar com as pessoas, tal. E como que eu faria isso? Como eu vou fazer? E ele então começa a ter acesso aos pais dessas crianças, pedindo autorização para entregar essas crianças para ele. Porque ele ia colocar dentro de um trem e tirar da Alemanha. Esperar passar a guerra, para depois os pais se encontrarem. E ele fez isso com um vagão de trem. E conseguiu. Tirou 100 e poucas crianças da Alemanha. E chegando na Inglaterra, em outros lugares ali, conseguiu achar alguns cantos para as crianças. Ele falou, preciso de mais. Porque se eu salvar uma vida, vai valer a pena. E ele consegue o segundo vagão. Ele consegue o terceiro vagão. Ele consegue o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. E o último ele não conseguiu, o 9º vagão. A polícia conseguiu interceptar e mais de 100 e poucas crianças foram levadas aos campos de concentração. Olha aqui algumas imagens das crianças chegando e sendo colocadas em alguns lares. Temos os registros dele aqui, ó, os nomes das pessoas, quando ele pegou, para onde ele encaminhou. Ele fez um registro de tudo para salvar essas crianças. Fotos, identidade novas, né? Foram colocadas novas. Interessante aqui, ó, ele conseguiu colocar o carimbo nazista para poder ter autorização para essas crianças saírem. Olha o que ele fez, o risco que ele corria. Ali, ó. Depois, isso foi em 1980 e alguma coisa. Ele está velhinho. Ele não contou para ninguém isso. Passou a Segunda Guerra Mundial. Ele não foi atrás das crianças. As crianças conseguiram se espalhar pelo mundo. Só que todos esses registros que ele tinha, ele guardava em casa. Ele guardava no sótão. E um dia, a sua senhora, que não sabia de nada do que ele tinha passado, achou um baú. E falou, mas o que é isso? O que o Winton está guardando aqui? E ela começa a olhar. E ver todos aqueles registros das crianças. Falou, mas o que esse meu marido fez com essas crianças? O que é isso? Então ela vai lá e conversa, homem, o que está acontecendo? O que é isso aqui? Ô, mulher, não é o que você está pensando. Não, explica. E ele explicou, olha, na Segunda Guerra, fiz isso. Mas me sinto triste porque o 9º vagão não sobreviveu. Mas Winton, você salvou 8 vagões, 689 crianças. Mas eu não tenho contato delas, eu não sei como estão. E ela então pegou o telefone e ligou para uma das empresas de televisão da época, emissoras, e contou a história. E eles começaram a fazer uma pesquisa, né? Aqui, ó, o livro, com todas as anotações. E aí descobriram,
a emissora de TV, encontrou aquela garotinha que ele estava no colo. Ela se tornou uma escritora. Eu fico pensando, meu Deus, se isso não é lançar os pães sobre as águas, eu não sei o que é. Enquanto ninguém acreditava, ninguém dava nada, ele salvou uma por uma. Descobriram essa mulher. Eu fui salva por Nicholas Winton. Sir Nicholas Winton. Encontraram outro, se tornou engenheiro. Olha isso, gente. Engenheiro. O outro se tornou biólogo. Foi salvo por ele. Olha aqui o Thomas Berman. E ele participou de um programa que era para homenagear o Nicholas, né? E ele não foi sozinho. Ele fez questão de levar a identidade dele junto com toda a família dele. Uma criança que chegou na Inglaterra sem rumo, mas salva por alguém que lançou o pão sobre as águas. Ele foi reconhecido pela rainha, eterna rainha Elizabeth. E agora ele é Sir Nicholas Winton. O Bush, o pai dos Estados Unidos, né? George W. Bush, pai, homenageou ele também. Fizeram também, naquela estação onde as crianças chegavam para novos lares, fizeram um monumento com ele, a criancinha no colo. Que coisa maravilhosa. E eu pergunto para você, qual a importância disso? Qual a importância disso? Aumenta bem o volume. Agora presta atenção nisso aqui. O programa de TV, onde foi exibido a reportagem. A garotinha. Ela pergunta: você está entre nós? E ele não sabia. E ela agradece para ele, não conhecia, não sabia que ela dessa história. Aqui embaixo ela depois contando a emoção de encontrar ele. Aí a apresentadora faz uma pergunta: mas afinal, quer ver? Ele surpreso. Olha lá. Mas afinal, quem está aqui presente que foi salvo por Nicholas Winton? Fica em pé. Olha. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo nos achará. Precisamos investir nossos dons e talentos para o Senhor. Muitos estão aqui porque alguém acreditou em você. Muitos são vencedores hoje porque alguém acreditou em você. E você precisa acreditar em alguém. Você precisa acreditar e lançar a semente, porque a colheita é do Senhor, não pertence a nós. Enquanto nós, igreja, não acreditarmos que é Ele que fará o milagre, nós ficaremos estagnados aqui. Quantos nesta manhã entenderam que o Senhor pede para que confiemos nele, porque o pão virá, porque o milagre virá, porque é dele que vem tudo? Quantos entenderam isso? Confie no Senhor, entrega a tua vida, dê um passo de fé, joga a semente, mesmo que a situação você não entenda, avance, entregue a vida. Quantos entenderam que nós precisamos não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé? Quantos entenderam isso? Deus fará de vocês um vencedor. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O quinteto irá cantar uma música. Reflita. Olha para a tua mão. Qual é a semente que você tem na mão que você não quer soltar? Será que é um emprego? Porque você acha que vai ficar desempregado, querido? Você acha que vai passar fome? O que você tem comparado ao que Deus quer é migalhas. Talvez você está olhando um relacionamento, mas não consigo viver sem isso. E Deus está falando: entrega isso, que eu te darei coisa melhor. Talvez sejam bens,
talvez seja um pecado acariciado. Confia no Senhor, entrega a Ele, e tudo mais Ele fará. Agradeço a sua companhia, espero que o Espírito tenha tocado no teu coração, e que haja em nós mais confiança no que Deus pode fazer. Deus pode pegar um punhado de semente e transformar em tonéis de sementes. Deus pode pegar a tua vida miserável e transformar você em um vencedor, um pregador do Evangelho. E eu sei que você quer isso. Não saia sem fazer a tua decisão, a tua entrega. Feche teus olhos. Paizinho querido, louvado seja o Senhor pela vida de Nicholas Winton, que confiou, acreditou, se empenhou. Enquanto ninguém via solução, ele via meios de salvação. Quantas famílias hoje podem se reunir num Natal, à beira de uma árvore linda como essa que nós temos aqui, junto com a família, e poder cantar cantigas de Natal, porque Nicholas Winton acreditou e entregou sua vida por essas crianças, Pai. Tem muitos lá fora que estão perdidos, que precisam de salvação. Tem muitos aqui dentro que estão perdidos com um punhadinho de semente na mão, Pai. Que eles entendam que eles precisam entregar tudo o que são e que têm para o Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos dê esta fé, e que o Senhor seja louvado pela nossa vida, Pai. Nos ajude a virar Monte Azul de ponta cabeça. Que teu Evangelho, as 3 últimas mensagens, sejam dadas a essa terra, e que nós, como mensageiros, possamos fazer a nossa parte. Que ao sair desta casa de oração e de misericórdia, sejamos luz a outras pessoas, sejamos a quem eles vão recorrer, e que sejamos nós que apontemos para Cristo Jesus. E eu lhe peço mais uma vez, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito esteja sobre todos nós. E a igreja diga: Deus abençoe vocês. Vão na paz do Senhor.